O tema de hoje é a força das parteiras. Vamos começar, então, o bate-papo. Eu já queria que vocês pegassem os microfones e queria também dizer que esse programa não tem nada de formalidade. Eu sempre digo isso, que é um programa que está entrando no ar aí na TV Pernambuco para todo o estado. Então, muita gente está conhecendo a gente agora. E, assim, esqueça das formalidades, porque esse é o Liberdade de Expressão, é o espaço para a gente se expressar e falar de coisas interessantes, falar do que tem de bom em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O tema de hoje é a força das parteiras e eu queria logo começar abrindo para todos em relação a essa condição, para a gente fazer uma reflexão sobre essa condição da saúde pública e da importância das parteiras, principalmente nos lugares longínquos, onde não existe uma boa assistência de saúde, uma boa maternidade. Que, assim, a princípio, para a gente começar logo provocando vocês, eu imagino que seja muito melhor, e aí é uma opinião, posso estar até equivocado, e aí eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado. É muito melhor ter um parto numa maternidade bem confortável, com assistência médica, com todo o respaldo tecnológico e toda a ciência à disposição, conforto. Acredito que seja bem melhor, né? Mas na realidade do Brasil não é bem assim, nem em todos os lugares existe essa condição, mas existe com certeza uma parteira e é sobre essa força dessas mulheres que vamos discutir hoje no programa Liberdade de Expressão. Então abro o microfone para que a gente se coloque e inclusive até contrariar aqui minha opinião. Enfim, fique à vontade, o microfone está aberto. Então, é interessante a gente compreender que antes de tudo, né, antes de qualquer coisa, é preciso que se respeite o direito de escolha da mulher, da forma e o local aonde ela quer parir, porque onde ela quer ter seu filho, porque quando se trata de doença, as pessoas que estão doentes, elas não têm muito que se posicionar, porque na verdade quem entende da doença, da cura, do tratamento é a medicina, é a enfermagem. No caso do parto, da gravidez e do parto, a mulher não está doente. Ela não está doente. Pelo contrário, ela está plena de vida, plena de saúde. Neste caso, não há necessidade dela estar no hospital. O hospital não é lugar de nascer gente. O hospital é lugar de cuidar de doente. A mulher grávida e a mulher que está parindo não está doente. Portanto, ela deve ter o direito de optar, de escolher, de ir para uma maternidade que, infelizmente, no Brasil, por conta da questão econômica, né, que foi colocado como prioridade, extinguir as maternidades do Brasil. Hoje em dia, as mulheres vão ter seus filhos nos hospitais, onde lá está misturado o parto, a doença, a cirurgia, enfim, está tudo lá. E lá não é lugar de nascer gente, no meio da doença. Agora, as maternidades, sim, as maternidades, quando ela é só para atender parto, gravidez e parto, ok, é um lugar apropriado para nascer gente. O parto no domicílio, o parto em casa da gestante é o melhor lugar para se nascer, para se dar à luz. Porque, obviamente, se a mulher tem um bebê na sua casa, é porque ela está ótima de saúde, porque ela teve uma gravidez saudável, porque o parto é tranquilo e não necessita de nenhuma intervenção. Quando a mulher precisa de uma cesariana ou ela precisa de uma intervenção medicamentosa, aí sim ela deve ir para o hospital e nessa circunstância é direito da população, principalmente das mulheres, de ter hospital acessível com condições de recebê-la e tratá-la com dignidade, com qualidade. Mas, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar para as pessoas nascerem é na sua própria casa. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta então para a dona Maria José, ela que é parteira do Marabá, no Pará. Dona Maria José, como é que é a realidade em Marabá? Existe, assim, em todos os locais, acesso a maternidades, a hospitais, em todos os recantos? É fácil encontrar esse tipo de serviço público? E como é que é a relação das parteiras com o Estado? Assim, existe uma relação, existe algum tipo de benefício, algum tipo de financiamento, alguma coisa nesse sentido? Como é que vocês trabalham e como é que é a realidade lá do Pará? Fala um pouco dessa experiência de parteira lá no estado da senhora. Fique à vontade, o microfone está aberto. É uma satisfação tê-la aqui no Liberdade de Expressão. Obrigada. Boa noite. Eu quero falar assim, um pouco de Marabá, que em Marabá é assim, tem maternidade, tem hospital, tem tudo. Mas tem as zonas rurais. A estrada ruim, a gente anda por lá, olhando a situação das parteiras lá, né? E vendo que se tiver um parto à noite, tem vila que não tem como sair à noite, não tem como sair o dia. Se chover muito, não tem como
a mulher dar a luz vir até a maternidade em Marabá. E para isso é que nós andamos na zona rural, orientando as parteiras de lá. E é ótimo as parteiras que conhecem a mulher quando para fazer o pré-natal, até melhor do que a medicina. Porque chegando lá, elas sabem se a criança está sentada, se a criança está atravessado, se é criança ou não. Nós encontramos parteira assim. Então, eu acho assim, eu peguei mesmo no hospital, como sendo parteira, indo ganhar neném também, peguei uma criança, porque a mulher estava jogada no chão. Então, para isso, é que eu acho assim que as parteiras cuidam melhor. Estão ali do lado, ajudando, e eles não. No hospital, joga a mulher para lá e fica ali sentindo dor. Se ele não tiver uma enfermeira na hora, às vezes ficam até com raiva quando a gente chama. Olha, alguém chama a gente espião. E se ajudar, não pode ajudar. E não pode deixar morrer. A situação meio triste, né? Então, eu achei assim que as parteiras têm muito valor. Certo, tem no hospital, precisando, pode levar. Mas na mão das parteiras, eu acharia melhor que ela ajude, elas têm mais conforto. É só isso que eu ia falar. Deixa eu perguntar aqui ainda para as duas parteiras, que hoje o tema é a força das parteiras, então eu queria, não que eu fosse perguntar mais para você, mas é a curiosidade de saber em relação a esse trabalho. Parteira é uma profissão? Como é que é assim, a relação econômica? Assim, porque eu sei que existe um amor muito grande para se fazer esse trabalho, mas como é que é a questão do profissionalismo das parteiras? Então, no Brasil, nós somos 60 mil parteiras tradicionais em atividade. Ou seja, é um contingente de parteiras muito grande que juntando tudo, durante um ano, né, os partos que são realizados com a ajuda de parteira, é mais ou menos em torno de 350 mil partos por ano. Ou seja, é um número bastante relevante, né, que há que se levar em consideração. Entretanto, a profissão de parteira, ela existe de fato, mas não existe de direito. Ou seja, a profissão não é reconhecida oficialmente e, por esse motivo, nós não temos direitos trabalhistas como todo trabalhador no país. E é por isso que nós estamos lutando. E é por esta causa que nós criamos a Rede Nacional de Parteiras Tradicionais, que reúne todas as parteiras do Brasil. E agora, a partir do dia 28, nós damos início ao Encontro Internacional de Parteiras Tradicionais em Olinda, aqui em Pernambuco, e vamos estar reunidas com parteiras de 17 estados brasileiros e de 4 países fora do Brasil. Então, assim, vamos receber também parlamentares federais, né, deputados e deputadas federais, e nós vamos estar discutindo exatamente a regulamentação da nossa profissão. Existe um projeto de lei na Câmara Federal, tramitando já há 3 anos, de autoria da deputada Janete Capiberibe, lá do Amapá, e nós estamos discutindo essa regulamentação e mobilizando as parteiras do Brasil para que, em todos os estados, as parteiras possam ter seus interlocutores parlamentares, né, que votem a favor desse projeto de lei. É uma questão de justiça social, porque desde que o mundo é mundo, a parteira existe ajudando solidariamente todas as mulheres e crianças num momento muito delicado da vida do ser humano. Entretanto, está sendo uma das últimas profissões a ser reconhecida. É como se o trabalho da mulher, o trabalho da parteira, fosse apenas assistencialista, fosse apenas benemerência, um trabalho benemérito. Sim, não deixa de ser. É verdade que a parteira realiza o trabalho a partir de um dom. Esse dom nós consideramos que ele é divino, mas, de toda forma, há necessidade de se reconhecer o trabalho também como uma profissão. Afinal de contas, como a Maria José acabou de dizer, em estados como o do Pará e outras regiões aqui mesmo no estado de Pernambuco, na zona rural, as parteiras caminham léguas para chegar na casa da mulher. Muitas vezes ela já está idosa, ela já está também com a sua saúde precária, ela tem que ir caminhando de noite, de madrugada, com chuva, com sol, enfim, e não recebe nenhuma ajuda por isso. Termina o parto, é muito obrigado, Deus lhe pague, e ela vai embora e vai voltar para a vidinha dela de sempre. Tem muitas situações em que a situação da mulher que a parteira vai atender é tão pobre, é tão precária, que ela acaba levando da sua própria casa alimento, panos para ajudar
aquela comadre que está parindo e que não tem nem o que comer depois do parto. A parteira ainda divide com ela o pouco que ela tem. Outras situações, é muito comum nós encontrarmos parteiras que têm assim alguns filhos biológicos, né, que ela pariu, e outros tantos filhos que ficaram para ela porque as mães deram as crianças para elas criarem porque não tinham condições de criar. E normalmente uma quantidade de filhos muito grande, né? Então, é preciso que se reconheça esse trabalho, que ele não é só da saúde, mas ele também é social e cultural. Legal. Bem, a gente está, assim, já caminhando para o final do primeiro bloco, mas, assim, antes de passar a palavra para os homens aqui do debate, que vai ser no segundo bloco, com certeza, eu queria dizer o seguinte, que, assim, a informação que eu tenho em relação às parteiras são muito informações de mídia, dos meios de comunicação. Então, confesso que só com a conversa que a gente está tendo aqui, acredito que os nossos telespectadores vão ter acesso assim, a essa informação e talvez até se comportem como eu. Assim, estou mudando totalmente o conceito do que eu tinha de parteiras. Então, acho que falta mais informações, falta mais esclarecimento a respeito do que é a profissão. Porque a gente vê uma cabeleireira, ela é estabelecida, ela é reconhecida profissionalmente, né? Ela é respeitada, você vê e não deixa de ser saúde, porque você mexe com o cabelo, você mexe com unha, é da área da saúde, inclusive até perigoso. Existe até o risco de se contaminar com doenças infecto-contagiosas, por exemplo, né? E assim, não deixa de ser saúde e existe um certo reconhecimento, e você vai num salão e você paga. Na hora de você cuidar da sua beleza, você paga lá, e paga muitas vezes até caro, né? E as parteiras é vista, como você falou muito bem, essa coisa de solidariedade e tal, não é como uma profissão. E na realidade, no próximo bloco, vamos discutir também um pouco sobre a questão da profissional, que é a mulher parteira. Vamos falar também sobre a questão dos casais grávidos, aqui com meu amigo, introduzir os homens no debate. Enfim, esse é o Liberdade de Expressão e voltamos logo depois do bloco de apoio cultural, com mais debate, com mais bate-papo sobre a força das parteiras aqui na TV Pernambuco. Não sai daí. Suzy, volte para Letras, estamos te esperando. Olha, eu gostaria de fazer uma crítica à imprensa, à mídia de uma maneira geral, certo? Porque, olha, por que que a imprensa pode dizer tudo o que quer e eu não posso dizer o que quero? Eu não posso me contrapor, né? Então, deveria haver mecanismos para que a população, de uma maneira geral, pudesse dizer tanto quanto a imprensa diz. Porque assim eu me sinto injustiçado, porque eu discordo totalmente da mídia quando ela faz um jornal que pretende ser informativo, mas que eles emitem a opinião. E eu não posso emitir a minha opinião. Eu gostaria de uma imprensa mais neutra, que fosse mais informativa do que opinativa. Beleza. Obrigada, Oswaldo. Valeu aí. Você não contava com isso. Agora deixa eu falar em francês. Eu não disse que era Gostou. Estamos no Liberdade de Expressão para todo Pernambuco, para todo o Brasil, para sua casa, claro. A gente agradece o carinho da tua audiência. Esse programa é feito para você, então, muito obrigado. Obrigado mesmo por esse carinho, dessa sintonia e dessa companhia nessa noite de hoje. Deixa eu introduzir aqui os homens, depois a gente volta sobre a questão da profissionalização das parteiras, do respeito, do reconhecimento. Eu acho que está mais que na hora do Estado e da sociedade reconhecer como profissional. Já conhece o trabalho humano, já conhece a solidariedade, já reconhece uma série de coisas, mas como profissional mesmo, por que não, né? Enfim, mudando de assunto e ao mesmo tempo no mesmo assunto, eu queria saber o seguinte, como é que é a relação do homem nessa questão do parto, como é que se comporta, porque a gente sabe que existiu uma revolução aí feminista, a mulher hoje assumiu o poder. Essa história de mulher lutar por espaço é uma coisa quase já ultrapassada, porque as mulheres já assumiram o poder aí, estão sendo desembargadoras,
médicas, profissionais liberais, políticas, prefeitas, governadora. Lá no Pará é uma mulher, né? No governo, a governadora do PT, inclusive. Como é que você vê o homem nessa relação de parto, de criança? Como é que você se coloca? Você participa aí do grupo de casais grávidos. Como é essa história? Fala um pouco pra gente dessa tua visão, não como sociólogo, mas como ser humano. Fala pra gente, depois a gente fala com o sociólogo. O microfone está aberto, fica à vontade. Essa é a liberdade de expressão. Boa noite. O grupo de casais grávidos é um dos eixos de trabalho do CAIS, né? Um dos seus principais eixos. Ele trabalha com reuniões toda terça-feira com os grupos grávidos, né? Esse grávido já dá um pouco do sentido do trabalho, né? Grávidos porque o homem também engravida, né? Tem toda uma mudança na vida do homem. Então, há um trabalho de conscientização, há um trabalho de envolvimento do homem na história, há um trabalho de empoderamento da mulher e do casal, né? Tem-se as discussões, os casais lançam a pauta e discutem sobre aquilo que eles necessitam para desfazer tudo aquilo que vem sendo feito na sociedade em relação a mitos, a traumas que lançam na mulher que está grávida, a preconceitos. Então, o casal tem a oportunidade que geralmente não tem em outro lugar de desfazer toda essa construção. Pega o microfone e fica à vontade. E também essa história de que o homem não tem nada para fazer, né, quando a mulher está grávida e no momento do parto, né? Então, o homem foi excluído da cena do parto por essa medicina moderna há umas 4 décadas atrás, né? E, de repente, esse trabalho ele é feito também no sentido da inclusão masculina, da inclusão do homem voltar para a cena do parto, porque para a mulher é muito importante. O que os dois começaram juntos 9 meses antes, eles vão concluir juntos. Então, assim, no momento do parto, é muito importante que o homem esteja com a sua companheira, porque, afinal de contas, eles iniciaram aquilo junto, aquela obra-prima, né? Eles fizeram juntos. A mulher não fez isso sozinha. E, no momento do parto, o cheiro do homem, a voz do homem, o carinho do homem, a atenção do homem é fundamental para que a mulher se sinta mais segura, mais confiante para cumprir a sua tarefa de parir. E o Bruno é um dos grávidos que está se preparando para isso. Ô Bruno, me fala uma coisa, qual é o papel do homem nessa história aí, nesses 9 meses, no dia do parto? Qual é que é a história do homem, na tua opinião? Diferente do que diz o senso comum, o parto é muito mais do que um simples ato médico, né? Então ele é multidimensional. E o homem ele entra em algumas dessas dimensões, né? Então o parto para ele correr bem, tem que ter segurança psicológica, né? E a mulher muitas vezes precisa disso do seu companheiro. Ela teve durante aqueles meses a companhia do homem. Não é justo que o homem saia no momento crucial, que ele saia de cena, né? Então o homem ele entra em várias dessas dimensões. Claro que seria bem mais profundo que a minha companheira falasse do meu papel no parto, né? Mas isso é o que eu considero. A minha importância psicológica de ter acompanhado tudo aquilo, de ter vivido, de ter uma história com ela, de ter laços muito profundos que nem se dá para explicar. E na hora do crucial do parto eu não posso sair de cena, né? Legal, Bruno. Deixa eu falar então com o Paulo Perdigão. Ele é cantor, é compositor. Inclusive a gente sempre convida um para cair de paraquedas aqui, para dar um molho no bate-papo, no debate, trazendo um som. E hoje o nosso convidado foi o Paulo Perdigão, que é sambista de primeira. E eu queria saber como é que você percebe as parteiras, como é que você percebe o parto, como é que você percebe o papel do homem nessa situação toda aí. Enfim, queria a sua opinião em relação ao tema, a força das parteiras. Enfim, fique à vontade, o microfone está aberto. O tema, boa noite. Boa noite a todos da mesa também. Mas o tema parteira, de um certo tempo para cá, que eu me lembro, não se fala mais em parteira. Eu pelo menos, há 55 anos atrás, da passagem do útero, quem me ajudou a passar pela roleta foi justamente uma parteira. Então, na minha certidão de nascimento não consta endereço de maternidade, tem endereço da casa onde eu residia. Mas aí eu acho que essa coisa de parteira, com a própria saúde, começando a ter essa questão de passar
Você vê, a gente hoje vê comerciais e mais comerciais, o bebê quando está nascendo, é fralda Johnson, não sei o que, tal. Então o advento da parteira vai sendo jogado de lado, né? Eu acho que isso acontece não só com as parteiras, mas acontece quase que na vida, em todo o meio social. A gente que é do samba, eu pelo menos, eu quando eu quero fazer samba, assim, com dignidade, falando daqui da terra, falando de... A gente também sofre preconceito, porque as pessoas acham que o que é de samba está pronto, está feito lá no Rio de Janeiro. E eu só fazendo uma comparação com a questão das parteiras, porque eu acho que a gente nota, por exemplo, eu vejo muita caso de a pessoa sair e dizer que está com dores, essas dores de contrações do parto, chega na maternidade, o sujeito lá de branco, ele diz que não está no momento, manda voltar para casa. A pessoa, às vezes, quando está voltando em casa, vai entrar em trabalho de parto. Isso já acontece N vezes que a gente vê. Então, eu acho que eu acho que realmente tem que ter uma regularização para a profissão das parteiras mesmo. Tem que lutar mesmo para conseguir isso mesmo, porque eu acho que a saúde pública do Brasil, ela não dá conta da história toda. E a medicina popular, eu acho que é a grande saída dessa história toda. Ela, na verdade, eu considero como uma medicina popular, porque é uma sabedoria popular. Legal. Fica à vontade, fica à vontade. Nós consideramos que o saber da parteira tradicional é uma ciência. É necessário que a gente repense, que a gente reflita mais com relação ao que nós entendemos enquanto ciência. Porque, lamentavelmente, se estabeleceu como regra que a ciência acadêmica das universidades é a ciência absoluta, hegemônica, como sendo a única verdade. E nós entendemos que existem outras ciências tão grandiosas e tão importantes quanto esta, né, quanto a ciência acadêmica. Por exemplo, a ciência dos povos indígenas, o saber dos povos indígenas, a medicina dos povos indígenas, o idioma, a cultura, a educação, é uma ciência. O saber das parteiras tradicionais que lidam com as ervas, com as plantas medicinais, com as rezas, enfim, com essa cultura, né, milenar, é uma ciência. E os povos ribeirinhos, os povos que vivem na floresta, que vivem à beira dos rios, os povos sertanejos, enfim, existem várias ciências e é preciso que a gente compreenda que todas elas estão para contribuir, para colaborar e não para excluir. O que nós precisamos é estabelecer um diálogo entre todas essas ciências para que a gente se ajude e que a sociedade ganhe com isso. Na verdade, não é uma competição, ninguém quer tomar o lugar de ninguém. A parteira jamais substituirá o médico. A parteira tradicional jamais substituirá a enfermeira. Mas também o que a parteira faz, eles não fazem. Né? Isso que a Maria José, lá do Pará, estava colocando, de situações que nós conhecemos bem, do interior do Brasil, povos, né, povoados, comunidades que estão em lugares remotos, distantes, isolados, como, por exemplo, os povos calungas nas montanhas lá de Goiás, que não tem como chegar lá a não ser a pé ou de cavalo, como os povos na beira dos rios da Amazônia, que não tem lugar, não tem jeito de chegar lá se não for de barco. Tem lugares que nem de barco, nem de avião, nem de carro, só chega a pé na floresta. Então, assim, é preciso que compreenda que essas pessoas têm sua própria cultura. Elas não estão lá morrendo, não. Elas estão lá dando conta das suas vidas e sobrevivendo de acordo com o seu conhecimento, com o seu saber, usando as ervas medicinais, as rezas, as simpatias, as comidas apropriadas, e estão lá cheias de vida, fortes. A Maria José, que vive lá, que nunca tinha saído de lá, é a primeira vez que ela sai do estado, ela veio para o encontro aqui, o encontro das parteiras. As pessoas estão plenas de vida, ninguém está sofrendo, ninguém está morrendo. Agora, quem mora na cidade grande, né, a sociedade urbana, ela se julga
a mais sábia, ela se julga a que detém todo o poder. Não, não é verdade. O Brasil é muito grande, existem florestas, montanhas, existem sertões, existem as chapadas, né? E os pampas, enfim, todas essas são culturas dentro de um único país, onde as pessoas convivem e sobrevivem de acordo com a sua forma de enxergar a vida, de ver o mundo, a sua forma de lidar com a natureza e com as pessoas. E quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a derrubar os muros do preconceito, a gente começa a aceitar as diferenças que vêm contribuir para a nossa própria, vêm nos enriquecer. A nossa própria vida ganha com isso. Então, as parteiras tradicionais sempre existiram e sempre existirão. Mesmo que a medicina ou a enfermagem ou algumas autoridades sejam contrárias, mas elas jamais deixaram de existir. Houve um período dessa civilização muito recente, de 500 anos atrás, que 3 poderes se juntaram e instituíram a caça às bruxas através da Inquisição. Naquela época, 500 anos atrás, mais ou menos, mataram mais ou menos 1 milhão de parteiras, de mulheres, nas fogueiras da Inquisição. E nem por isso a tradição das parteiras acabou. Nós estamos aqui, não é, Maria José? Estamos vivas, pulsantes, trabalhando, oferecendo o nosso saber, a nossa solidariedade para as mulheres e para as crianças. E vamos continuar existindo. Minhas bisavós eram parteiras, minhas avós eram parteiras, e minha filha já é parteira, e assim segue. Legal, Sueli. Bem, no próximo bloco vamos saber sobre a questão da profissionalização das parteiras e de quem é essa luta. Quem é que luta por isso? De quem é essa bandeira, né? Então a gente vai conferir, sabendo a opinião de vocês, aqui nossos convidados de hoje do programa Liberdade de Expressão, no próximo bloco, logo depois do break de apoio cultural. Não sai daí, já voltamos. Pois é, voltamos no Liberdade de Expressão, na TV Pernambuco, para todo o estado e, claro, sempre agradecendo o carinho da tua teleaudiência. Hoje estamos falando sobre a força das parteiras. Estamos com nossos convidados hoje, também com o Paulo Perdigão, que vai cantar para a gente daqui a pouquinho, fazendo samba autoral de qualidade. Com certeza, é uma honra ter o Paulo Perdigão aqui no Liberdade de Expressão. Ele que representa o samba de Pernambuco, a mesa autoral, enfim, esse movimento do samba que tem crescido, que o povo tem gostado de escutar e que tem nos proporcionado bons momentos, apreciando a boa música. Mas, voltando ao tema, a força das parteiras, aquela pergunta que eu fiz no bloco passado, de quem é essa luta, quem é que levanta essa bandeira, enfim, como é que está, assim, o que é que está faltando para regulamentar essa profissão, para realmente se respaldar isso aí legalmente, porque realmente existe um sistema de saúde público, né? O SUS, existe uma verba alocada, existe dinheiro para se fazer políticas públicas. E por que não se coloca as parteiras dentro dessas políticas públicas, né? Se faz tantas coisas no país, por que não a inclusão dessa profissão e respaldando economicamente, né? Porque não adianta fazer uma lei só para dizer que existe, não, tem que também ver uma forma de se viabilizar comercialmente, né? O dinheiro, porque as pessoas precisam de dinheiro para trabalhar. Enfim, eu queria deixar o microfone aberto para que a gente possa se posicionar. Vamos começar aqui. Os homens estão um pouco calados hoje, porque o tema é... Será que é um tema feminino? Acho que não. Enfim. Eu acho que é porque faz parte de um movimento, né? Então algumas pessoas não estão muito inteiradas, né, desse movimento. A proposta para regulamentar a profissão das parteiras, ela está colocada para que as parteiras passem a integrar o Sistema Único de Saúde. O que nós
lutamos é por esse reconhecimento e por essa regulamentação, enxergando a parteira como importantes aliadas do SUS, importantes aliadas do Sistema Único de Saúde, porque não existe duas parteiras numa mesma comunidade. Cada comunidade tem uma parteira. Essa parteira, ela oferece um atendimento exclusivo para as mulheres quando vão ter seus filhos em casa. E, para a população na comunidade, a parteira orienta, a parteira é mediadora de conflitos. Muitas vezes, os conflitos familiares, é a parteira que vai lá para conversar com a família, com o marido, com a esposa e tal, para acalmar as brigas, enfim. Quando a mulher tem problemas com seu companheiro, ela vai procurar a parteira para pedir ajuda, e a parteira vai lá, chama a atenção do homem, às vezes por causa de bebida, às vezes por causa de violência doméstica, e esses homens escutam, esses agressores ou essas pessoas escutam as parteiras porque a maioria deles nasceu pelas mãos delas. Então, existe um vínculo de confiança e de respeito. E o que nós lutamos é para que esse trabalho social seja reconhecido e que a parteira seja institucionalizada, né? E que não fique apenas como um trabalho solidário, mas que, além do trabalho solidário, ela também tenha direito a uma remuneração por isso. Ela precisa sobreviver. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para tu, Bruno, já que tu já ia falando aí, mas aí tu fica à vontade, microfone aberto, essa liberdade de expressão. Eu quero saber justamente assim, que luta é essa? Quem é que luta por isso? Quem é que levanta essa bandeira? Fica à vontade, o microfone está aberto. Bem, já que foi tocado no SUS, né, eu peguei alguns dados. Segundo eles, a quantidade de partos feitos por parteiras é de 3%. E a gente sabe que isso é um subnúmero, né? Ele não corresponde à realidade. Então, talvez o que falte seja visibilidade. Seja dar visibilidade nessa questão. As estatísticas, elas são muito importantes nessa luta. Trazer isso a claras, objetivamente, para a sociedade, o que é que tem sido feito pelas parteiras, né? Quantos partos elas atendem, o que elas estão evitando de morte, né? O quantitativo disso, que são números convincentes, não se tem o que discutir, né? Em relação à mortalidade neonatal no Brasil, é 15% de óbitos, né, de crianças. Isso corresponde a 35 mil óbitos, né, por ano. Isso é uma média que a gente tem. A materna, 2.300 por ano, né? Então, quais são as principais causas? São doenças infecciosas, são o elevado número de cesáreas, né, a alta taxa de fecundidade, a má qualidade nutricional. Essas causas apontam para a importância do trabalho das parteiras. Porque as parteiras, como têm esse trabalho pessoal, têm todo o diálogo em relação ao controle de natalidade com os pais, né. Em relação à nutrição, as parteiras orientam a nutrição da gestante. Elas orientam os cuidados que a gestante deve ter. Isso diminui a taxa de mortes, né. As parteiras não fazem cesáreas, o que é um dos principais motivos de morte de crianças no Brasil, né. A infecção diminui muito em casa, né. Então, tudo isso, esses dados, eles precisam ser evidenciados para a sociedade para que se tenha noção objetiva, já que o diálogo tem que partir por aí, objetiva da importância desse trabalho, né. Então, essa é uma luta da sociedade civil organizada, né, assim como a Unicaz do Parto, é a sociedade civil organizada, e também dos políticos, né, já que, segundo o próprio Ministério da Saúde, as ações que resultam em benefícios maiores são as ações políticas na área de saúde. Então, a área de saúde é uma área que ela é perpassada por várias outras áreas. Então, a questão política é muito importante nisso. A gente sabe também que, se a mulher tem acesso à educação, ela vai ter melhores condições de acesso à informação. Essa informação vai resultar numa diminuição de mortalidade e outras complicações. Então, uma área que é perpassada por vários outros temas. Legal. Eu queria saber também de quem é essa luta. São das parteiras, são das mulheres, é da sociedade, enfim. Mas antes tudo bem, vamos responder essa pergunta. Será que poderia ser? Sim, olha, nós entendemos que é uma luta das parteiras, mas é também uma luta da sociedade. Não só as mulheres, mas mulheres e homens.
Porque quando uma criança está para chegar nessa vida, ela foi gerada por uma mulher e por um homem. Então, o homem também tem interesse que o seu filho chegue bem, nasça bem, né, e com saúde, perfeito, e também tem interesse que a sua companheira fique perfeita nesse parto e depois desse parto. Agora, nós entendemos que, basicamente, as mulheres da sociedade que precisam ter um posicionamento um pouco mais empoderado, um pouco mais efetivo, quando ela vai ao médico para fazer o pré-natal e o médico pré-natalista não explica nada, não orienta nada, ela sai de lá do mesmo jeito que entrou. Só faz medir a barriga, escutar o bebê, verificar a pressão e pronto. Quando muito, receitar ferro, sulfato ferroso ou uma vitamina. A mulher tem o direito a saber da sua gravidez, porque para entender de gravidez e de parto não precisa fazer curso de medicina nem de enfermagem. A mulher grávida sabe exatamente o que está acontecendo com o seu corpo. Ela só precisa de informações para quando o momento da separação acontecer, esse rito de passagem que é o parto, ela precisa de orientação sobre isso. O que ela deve fazer? Ela precisa ser orientada com relação à alimentação, coisas básicas. Então, assim, é uma luta das mulheres, basicamente, é das parteiras, é da sociedade como um todo, mas as mulheres têm que tomar isso para si, como um direito. Ela tem o direito de escolher aonde ela quer parir, se é na maternidade, se é em casa, se é com parteira, se é com médico, enfim, é um direito dela escolher. E os profissionais têm que estar disponíveis, inclusive as parteiras enquanto profissional da obstetrícia. Legal, deixa eu fazer uma pergunta à dona Maria José, é parteira lá do Pará. Como é que essa relação também, se é que existe essa relação de, por exemplo, alertar as pessoas sobre a possibilidade de não ter filhos também, né? De prevenção. Vocês também têm um diálogo com as pessoas, por exemplo, os jovens, o uso da camisinha, essa coisa do preservativo, enfim, ou de métodos anticoncepcionais. Existe esse diálogo também ou é só botar os meninos no mundo? Porque tem um bocado de menino no mundo aí, viu? Tem mais até do que deveria. Então, eu queria perguntar também sobre essa questão, se vocês orientam também as pessoas, as parteiras. Nós temos essa orientação, sim. Mas sabe como? Os jovens não transar. Essa é a melhor causa, porque muitas vezes usa camisinha, é muito bom. Mas, sabe, a camisinha, ela pode estourar. Aí vem um menino, como eu vi muitas já nascer e dizer assim, não, você não usou camisinha? Usei sim, mas estourou. E eu não sei, muitas vezes o homem, muito má com a mulher, e eles furam a camisinha e dá para a mulher usar. Eita. Tudo isso acontece com a camisinha. Então, para isso não acontecer nada, a gente pede, não transe se você não quer um filho, porque um filho é uma grande responsabilidade. E também eu querendo falar sobre o homem, né, e falar a importância da parteira. Um dia eu estou numa ilha, lá ilhado, aí apareceu, tanto eu morando lá, como parteira, e também vem os enfermeiros. Aí chegaram e disseram que as mulheres não poderiam ter filho na mão das parteiras e ir embora, não sei o que. Aí eu digo, assim. Aí a menina ficou desorientada, aí disse que ia ter o filho dela em Marabá. Eu, tá bom. Aí eu viajei, né? Que eu viajei, a menina deu as dores. E o barco quebrou, que lá saía de barco. O barco quebrou e quem foi pegar o filho? O marido dela. Aí, daí em diante, ele virou parteiro. Ele não procurou mais parteiras. Quem tinha que pegar os filhos dele era ele mesmo. Eu achei muito bonito esse papel dele. Foi um parteiro e tanto. E hoje, ele pegou 12 crianças da mulher dele. Danos. 12? 12 crianças. Esse é um danado. Pois é. E é assim, que eu digo assim, que o homem tem possibilidade de pegar criança também ser parteiro, como esse teve. Aí assim, tem muitas mulheres ilhadas que não tem condição de sair e ir para Marabá ou Itupirangas, a cidade mais vizinha, Porto Novo, Santa Rosa, porque de lá tem veículos para sair, mas se não, é barco, meu amigo, e lá é onde as parteiras vão pegar as crianças. Legal. Ô, Sueli, em relação à questão da higiene, a questão de toda uma preparação, eu não sei, eu não entendo muito bem, mas eu acredito que
precisa de um ambiente especial. Como é que é essa preparação para ter esse filho? Porque o que conhecemos, a notícia, a informação que temos é só do atendimento no hospital. No hospital é corretíssimo que se tenha todo aquele aparato de esterilização, do cuidado com a asepsia, com a esterilidade das coisas. Há necessidade, sim. Por quê? Porque existe dentro do hospital doenças cruzadas. Estão se cruzando várias doenças. Além do que, tem muitas pessoas, né, transitando pelo hospital, que são pessoas que vêm de lugares diferentes. Então, há que se ter esse cuidado. Porém, na casa da gestante, a mulher, o corpo da mulher está familiarizado com tudo que tem naquela casa, naquele ambiente familiar, né? Com todos os bichinhos, os micróbios, quer dizer, nada é estranho ao corpo dela. O bebê que vai nascer também está acostumado dentro do corpo da sua mãe. Então, quando a mulher dá à luz dentro de casa, a necessidade apenas é de que a tesoura, a pinça e o pregador do umbigo estejam estéreis. Que a parteira use uma luva para se proteger, né? Porque ela vai tocar no sangue da mãe e tal, e também pelo cuidado com o bebê. Mas não há necessidade de esterilizar tudo, não. São os lençóis lavados, as toalhas lavadas, limpas, passada a ferro, né? E o ambiente doméstico é um ambiente favorável para aquela mulher. Legal. Sem problemas. Bem, o tema de hoje foi a força das parteiras. O nosso tempo está se esgotando e eu queria passar a palavra, então, para que a gente se despeça rapidamente com as colocações finais e já agradecendo pela visita. Espero que volte outras vezes, viu, Maria José? Voltar a Pernambuco e toda vez que voltar por aqui, por favor, venha no Liberdade de Expressão para a gente falar sobre as parteiras. Espero que da próxima vez isso já esteja regulamentado e que esteja tudo mais tranquilo. Então, por favor, por gentileza, fique à vontade para suas considerações finais. Eu, como parteira, né, estou me despedindo aqui do programa. Foi muito bom o acolhimento. Não pensei assim que fosse tão acolhida em Pernambuco como fui. Foi muito bom. E quero agradecer o programa, né? E quero agradecer também Pernambuco por estar me acolhendo, que eu nem pensei assim de chegar e ser acolhida assim. E muito meu parabéns e obrigado. Sueli, o microfone aberto para as considerações finais. Também quero agradecer a essa emissora de televisão, agradecer a vocês, a produção toda, a oportunidade da gente poder estar divulgando e poder falar, né, um pouco mais para que a sociedade possa compreender, como disse o companheiro, que as parteiras estão aí, existem, né, e que não se acabaram nem vai acabar, e que nos ajude, que nos apoie nessa luta, porque é uma questão de justiça social. Muito obrigada, e a todas as grávidas um bom parto. Pois é, até a próxima, né? Porque vamos voltar com esse tema aqui. Bruno, o microfone aberto para as considerações finais. Finalmente agradecer pela oportunidade, né, de se discutir esse assunto na televisão. Isso é subversivo, né? Isso não se vê nas televisões por aí. E queria terminar enfatizando novamente a importância do homem, né, na cena do parto. A gente sabe que até a década de 60 a mulher era considerada simplesmente um ser menos, um projeto de homem. Era um ser simplesmente que não tinha um pênis, era castrado, né? E o parto, ele dá a oportunidade de você desfazer isso, saber que a mulher não é um ser menos, a mulher é sim um ser mais. A mulher é um ser completo, porque ele é guardião da vida, né? E quando a gente coloca isso para o homem, essa é a oportunidade que ele tem de ver no parto, visualizar isso, já que ele não consegue sentir em outro momento. O parto em relação a isso, é a terapia mais forte que existe, né? Pois bem, o Paulo Pardigão, eu não vou pedir para ele se despedir, porque ele vai se despedir cantando para a gente, tá? Mas eu queria agradecer enormemente a presença de vocês. Em relação ao ser mais, eu não concordo não, acho que somos seres iguais e com certeza plenos de todas as possibilidades. Mas agradeço assim, o carinho de você ter vindo para cá, as nossas queridas parteiras. E até o próximo programa, se assim Papai do Céu permitir. Tchau, tchau. Fiquem com a programação da TV Pernambuco, que claro, você estará em ótima companhia. Vamos então escutar Paulo Perdigão fazendo um som aqui no Liberdade de Expressão. Tchau, tchau. Eu vim ao distrito prestar uma queixa. Antes que eu perca a cabeça, vim procurar os meios legais.
Imagine o Senhor que eu estava na paz, lá no meu cafofo, no Nhacunheco, com a minha magrela, quando bateram na minha janela, interrompendo o idílio amoroso que estava em pleno andamento. Estou sendo sincero no meu argumento, veja só o Senhor o que me aconteceu. Ao abrir a porta eu ainda estava em trajes sumários, e lá estava a vizinha do lado, portando uma 12 e uma bíblia na mão. Chamou-me de cabra safado, pilantra, malandro, relégio, golu. São acusações infundadas, doutor. Aliás, senhor comissário, no caso em questão contra esta senhora que anda ofendendo a minha moral, por favor, tome uma providência antes que se abrevie o juízo final lá no tribunal.